Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa sessão de estudos da Torá, eh, patrocínio do Beit Midrash Neshama. É uma alegria muito grande a gente poder estar junto a cada semana, né, estudando um pouquinho de Torá, dedicar uma horinha da nossa semana, né, para esse assunto tão importante dentro do escopo do judaísmo, né? Então, todos bem-vindos. Eu passo a palavra para o Celso para a gente fazer a brachá do estudo e em seguida começar o estudo dessa paraxá. Eu nem vou falar nada sobre ela de tão importante, paraxá Kedoshim. Bom, então vamos começar com as bênçãos do estudo. Para quem estiver com o Sidur Shavuotov, capa azul, está na página 44. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushenu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Amém. Amém. V'ha'arev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu v'fi amcha b'Yisrael v'nihyeh anachnu v'tzetzaenu v'tzetzai amcha b'Yisrael. Kulanu yodei shemecha v'lamdui Toratecha lishma. Baruch atah Adonai hamelamed Torah le'amo Israel. Amém. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amém. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Diferentemente do que a gente vinha anunciando, hoje iria ser um estudo conduzido pelo Rabino Nathan Freller, mas ele teve questões logísticas, que ele está vindo dos Estados Unidos para o Brasil, e ele precisou mudar o voo dele, ele está no avião essa hora. Então, mas semana que vem ele vai estar conosco para achar Emor, já estou dando um spoiler aqui, e ele vai conduzir o estudo na semana que vem. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a apresentação. Isso aqui. Estão vendo bem aí? Sim. Agora acho que ficou grande demais. É. Bom, Aí para tá achar bom. Kedoshim, Boa noite, Vaikra, livro de Levítico, capítulo 19, versículo 1 ao capítulo 20, versículo 27. Essa paraxá, na grande maioria dos anos, ela é lida com a paraxá da semana passada, de Hareimot, mas esse ano, como é um ano bissexto, a gente tem mais semanas para dividir as paraxiot, ela ficou separada, tanto que na semana passada eram 2 capítulos, e essa semana são mais 2 capítulos. E aproveitando, já desejando a todos Chodesh Yar Tov, que hoje é o primeiro dia do mês de Yar, um mês muito importante, que é o mês da Yom Ha'atzmaut, da independência de Israel, que nós vamos comemorar na semana que vem. Bom, então a Paraxá, são 2 capítulos, como eu estou dizendo, e basicamente são 2 assuntos. O capítulo 19 trata basicamente sobre a santificação da vida, e o capítulo 20 trata basicamente sobre a punição de transgressões. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre cada um. Ficou muito grande aqui. O capítulo 19, ele começa, logo no início, ele tem a frase que dá título a Paraxá, e que é bastante conhecido, é bastante conhecida essa frase, esse pedaço de versículo, que é Kedoshim Tiryu Ki Kadosh Ani Adonai Elohechem. Vocês serão santos, porque eu, o Eterno, seu Deus, sou santo. Mas aí, logo de cara, a gente já tem uma pergunta, o que é ser santo? Existem N interpretações sobre isso. Então eu trouxe aqui 2, que são um tanto quanto conflitantes entre si. A primeira, de Rashi, sábio, comentarista da Torá, comentarista do Talmud, que viveu no século XI e comecinho do século XII. Então ele diz o seguinte: ser santo é se afastar das proibições sexuais mencionadas em Hareimot e também dos pensamentos pecaminosos. Aquelas proibições sexuais que a gente leu na semana passada, inclusive quem leu fui eu, na semana passada, sábado passado. E elas são lidas
sinagogas mais tradicionais também na tarde de Yom Kippur. E aquilo que o Moré Aguinaldo trouxe na semana passada, vou só citar rapidamente aqui, que é aquelas questões principalmente relações sexuais incestuosas e tudo mais. Então, para o Rashi, basta se afastar daquilo e não ter pensamentos maus. É só isso? Aí vieram os rabinos, os rabinos precursores do judaísmo, e disseram, mais curto ainda, ser santo é cumprir as mitzvot. Que é uma frase mais curta, mas ao mesmo tempo é muito mais abrangente. Porque, como todos nós sabemos, são 613 mitzvot contidas no Tanar. Todo mundo sabe esse número, mas quais são as mitzvot, aí já começa a discussão. O número é consolidado, mas o conteúdo nem sempre. E tem muitas mitzvot que são relativas ao tempo, que não tem mais sentido nos dias de hoje, mas não vamos entrar por aí. Então, os rabinos, como é que eles incentivaram essa prática da santidade? Eles, nas bênçãos que eles criaram, não são aquelas bênçãos que são derivadas da Torá. Por exemplo, a bênção que é derivada da Torá, um exemplo, a bênção do pão. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzileh min haaretz, que tiras o pão da terra. Pronto. As bênçãos que eles criaram, eles acrescentaram essa frase, Asher kideshenu bemitzvotav, que nos santificaste com as suas mitzvot. Então, a gente fala, por exemplo, a bênção de acender as velas do Shabbat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kideshenu bemitzvotav vetzivanu leadlik ner shel Shabbat. A forma que eles encontraram de trazer o povo a cumprir as mitzvot é que, como consequência, como recompensa do cumprimento das mitzvot, eles alcançariam a santidade. Bom, então, basicamente é isso que trata o capítulo 19. Aí a gente vai para o capítulo 20, que, como eu disse lá no começo, ele vai falar sobre a punição das transgressões. Que eu estava falando, né, que no capítulo 18, que é essas proibições sexuais que a gente, principalmente relações incestuosas, como eu disse, o capítulo 18 ele fala sobre essas proibições. São proibidas, mas e daí? O que sai disso? Então, no capítulo 20, as punições são especificadas, que são basicamente morte, excomunhão aqui no sentido de afastamento, de a pessoa, o transgressor, não poder conviver em sociedade. E a infertilidade, que é eu vou citar logo abaixo aqui o que está por trás disso aí. Quais eram as transgressões que eram puníveis com a morte? E a morte aqui quase sempre por apedrejamento, que é o adultério, relação sexual entre um homem e sua mãe, relação sexual entre dois homens, novamente, nós estamos no conceito de 3.000 anos atrás, 3.300 anos atrás, mais ou menos. Então, a relação sexual entre dois homens era vista dessa forma. Muito diferente do que a gente tem nos dias de hoje. A relação entre um sogro e uma nora, entre um homem, uma mulher e sua filha. Ou seja, se o sujeito mantivesse relações com a mãe e com a filha dessa mulher, não filha dele, com a filha dessa mulher, ele seria punível com a morte. E entre um homem ou uma mulher com um animal. Aí a gente passa para as punições que são relatadas como sendo punições de excomunhão. A relação sexual entre irmãos, entre um homem e uma mulher em seu período menstrual, que a gente chama de nidá. E quanto a isso, a gente tem um tratado inteiro do Talmud só para tratar disso, de nidá. E entre um homem e sua tia, irmã do pai ou da mãe.
porque a tia casada com o tio é diferente, está logo abaixo, que é a infertilidade, que é uma relação sexual entre o homem e a esposa de seu tio, ou seja, o irmão do pai ou da mãe é casado e o sujeito tem relação com essa mulher, que não é parente consanguínea dele. E entre um homem e a esposa de seu irmão, se o irmão for vivo. Porque depois a gente vai ver que tem uma questão chamada levirato, que na época quando um homem ele falecia e deixava a mulher viúva sem filhos, o irmão ele tinha que casar e tinha todo um ritual para isso, então não vamos entrar no caso aqui. Bom, isso seria um resumo a grosso modo. Agora eu vou aprofundar um pouquinho em 3 temas que eu quero trazer aqui para vocês, que é o seguinte. Essa paraxá de Kedoshim, depois a paraxá na Torá que mais tem mandamentos explícitos nela é a paraxá de Kitetse, que está lá em Devarim, lá em Deuteronômio. Em segundo lugar vem essa de Kedoshim. E nessa de Kedoshim, os nossos sábios, pesquisando, eles encontraram os 10 mandamentos, que são mitzvot. Não tem nada de diferente. Só que eles estão numa ordem diferente e não estão agrupados, como eles estão lá no livro de Shemot, no livro do Êxodo, no capítulo 20. Então, o Shabat, que é o 4º mandamento lá de Shemot, aqui é o primeiro que aparece aqui, está logo no versículo 3. Isso aqui tudo está no capítulo 19, tá, gente? Honrar pai e mãe, que é o 5º mandamento, aqui aparece em segundo lugar. Não terás outros deuses, que é o 2º, aparece em 3º. Eu sou o eterno teu Deus, aqui aparece em 4º lugar. O não roubarás, que é o 8º, aparece aqui em 5º. Não jurarás em nome do eterno, que é o 3º, aqui aparece como 6º. O 6º mandamento, que é não matarás, aqui ele é o 7º. O 9º, que é o não darás falsos testemunhos, aqui aparece como 8º. O 10º mandamento, que é o não cobiçarás a mulher do próximo, a casa e tudo mais, aqui é o 9º. E o não cometerás adultério, que é o 7º, aqui ele aparece como o 10º. Então, ou seja, é uma ênfase que tem dos 10 mandamentos, só que apresentados de uma maneira diferente. Apresentados de uma forma em que não seja aquela coisa na caixinha. Ou seja, aqui é uma caixinha, como depois a gente vai ver de novo em Devarim, vai aparecer isso outra vez. Não tem a caixinha dos 10 mandamentos, ali primeiro, segundo, terceiro. Esses aqui estão dispersos e em meio a outras mitzvot. E aí, nós temos nessa paraxá uma coisa que eu achei interessante, que eu queria trazer para vocês, que é uma mitzvah agrícola, que ela originou uma data festiva do nosso calendário. Está assim no versículo 23 do capítulo 19. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer árvore para comida, considerem seus frutos como proibidos. Por 3 anos lhes serão proibidos e não serão comidos. Bom, e o que a gente faz com isso? Como é que a gente chega ao ponto de que tem que saber quando cada pessoa plantou a sua árvore para colheita? Quanto tempo que aquela árvore está ali? Não tinha como saber. Então, a gente tem um sistema tributário que foi introduzido, está no Talmud, no Tratado de Brahot. Os produtos da terra tinham que ser trazidos como oferta ao templo para servirem de alimento aos coanim, levitas e também para os necessitados. Aí lá no Talmud tem todo, no ano 1, quantos por cento tem que trazer, que ano tem que trazer, tem um ano que o donativo vai para os pobres, o donativo vai, quantos por cento vão para o coanim, quantos por cento vão para os levitas, e tinha uma oferta que os tinham que levar para Jerusalém, comer em Jerusalém. Então tinha toda uma questão aí que eu não vou entrar, porque isso é bem extenso e não é muito simples, não. Essa mitzvah de levar os produtos para o templo não se aplicava ao 7º ano, que é o ano do descanso da terra, que a gente chama de Shemitah,
e ao 50º ano, que era o ano do jubileu, Yovel. Bom, mas continua a dúvida, né? Como é que eu vou saber quando que o Moishe plantou as suas laranjas? Quando que o Shlomo plantou as suas árvores lá da fruta que ele produzia? Continua essa dúvida. Como é que a gente vai saber disso? E como é que conta essa data? O sujeito tem que. Na época não tinha calendário, ficava difícil saber um ano exato, quando começava, quando terminava e tal. Então o que aconteceu? O que o pessoal determinou? Nos 3 primeiros anos após o plantio, como está escrito na Torá, os frutos eram proibidos de serem consumidos e, portanto, também de serem ofertados. Isso se chama orlá, esse fruto. E ele fica lá na árvore. Ninguém pode comer, ele vai ser perdido. Porque a Torá considera que ele não teve a maturação total, que a árvore que o produziu não está totalmente formada para produzir e por aí vai. No 4º ano, eles poderiam ser ofertados, eles podiam ser levados para o templo, mas o próprio produtor ainda não podia consumir. Ele só podia consumir a partir do 5º ano, sem nenhum inconveniente. E aí, como se fazia a contagem do ano das árvores? Numa data, que está no nosso calendário, que normalmente aqui no nosso calendário civil cai janeiro, fevereiro, que é o chamado Tu B'Shvat, que é o dia 15 do mês de Shvat, que é conhecido como o Ano Novo das Árvores. Hoje a gente tem Seder de Tu B'Shvat, a gente planta árvores e tudo mais. Mas é uma data que nasceu de uma necessidade tributária. O que acontecia? O sujeito plantava a árvore dele lá, passava o primeiro Tu B'Shvat, contava um ano, independentemente se tinha um ano ou não, passava o segundo Tu B'Shvat, passava o terceiro Tu B'Shvat, a partir daí ele já cumpriu esses 3 anos, ele já podia doar para o templo, levar para o templo no 4º ano, e a partir do 5º ano ele poder consumir. Então, o calendário era dessa forma. E como é que eles sabiam que era Tu B'Shvat? Tinha um decreto rabínico. O Sanedrim, o Sinédrio, divulgava um decreto dizendo: hoje é Tu B'Shvat, amanhã vai ser Tu B'Shvat. Eles davam uma data, assim como era. Eu não tinha folhinha, não tinha calendário, não tinha internet, celular, nada disso. Então era através de decretos rabínicos, que eu tinha a posição da lua no céu e tudo mais. O 15º dia do mês judaico é um dia de lua cheia, então eles sabiam quando era lua cheia, tinham os testemunhos. Então, a partir daí, tudo. Então, o Tu B'Shvat vem dessa paraxá, tá bom? E o terceiro tópico, esse é um tópico polêmico, que é o seguinte: na paraxá fala sobre punição para transgressões. Só que tem uma punição específica que não fica muito clara, que é o seguinte: eu chamei aqui de pecado sem punição. Então, isso aqui está no capítulo 20, versículo 5, até esqueci de colocar, depois eu coloco. Diga ao povo israelita: qualquer um entre os israelitas ou entre os estrangeiros que residem em Israel, que integrar qualquer descendente para Moler, será condenado à morte. O povo da terra o apedrejará. E eu virarei minha face contra essa pessoa, que eliminarei Irati, em hebraico, do meio do povo. Então, para começar, vamos estudar, vamos ver quem é esse Moler. Esse Moler era um deus pagão, provavelmente do povo de Amon, que era um dos povos com os quais o povo de Israel cruzou na sua caminhada pelo deserto e depois lá na Terra Prometida. Na Terra Prometida ele não estava pelo deserto. Então, havia um ritual de adoração a esse deus. Ele também era conhecido como Molor, não só Moler, como Molor. E havia um sacrifício de criança.
nessa estátua. Então tinha essa estátua aqui, a criança era colocada nos braços desse Deus, e tinha uma cavidade aqui atrás, que não aparece na figura, onde tinha um fogo lá dentro e a criança era jogada lá dentro. E isso era um sacrifício para esse Deus, para que a pessoa conseguisse prosperidade, coisas boas, alguma coisa do tipo. Bom, então, além dos motivos óbvios da proibição desse ritual, havia uma preocupação de que isso fosse identificado com a Akedat Yitzhak, com o sacrifício de Isaac. Ou seja, a entrega do filho a esse Deus fosse um ato de submissão e aceitação do poder dele sobre a vida da pessoa. Porque, muito embora, quando Deus pede a Abraão que sacrifique Isaac, ele não promete nada para Abraão, né? Ele não fala, você vai ficar rico, você vai acontecer isso, não. Ele pede. Ele pede que Abraão e o Abraão quase chega a sacrificar o Isaac. Por isso que eu botei o sacrifício aqui entre aspas. Então, como esse era um ritual que acontecia e o povo judeu via esse povo fazendo esse ritual, eles poderiam ser tentados. O Abraão lá ia sacrificar, eu também vou sacrificar o meu aqui. Então, em resumo, era isso. Então existe essa proibição. E aí, essa palavra que me chamou a atenção, essa irati, que ela vem da palavra hebraica karet. Exatamente por isso que eu trago, que essa punição desse karet é uma punição bíblica, que ela é imposta por uma série de crimes, que vai desde imoralidade sexual, passando por comer hametz em Pessah, realizar trabalho no sábado e não circuncidar os homens. Mas que punição é essa? É morte, é apedrejamento, Então, a Torá do Plaut traduz como eliminarei, irati. A palavra quer dizer cortar em hebraico. Mas os detalhes não são especificados e estão sujeitos a debate, como eu escrevi aqui. Essa punição de caret, ela é repetida inúmeras vezes na Torá. Então, eu dei uma pesquisa aqui, é uma espécie de ostracismo social. A pessoa era alijada, mas não era bem assim. Ela como está, eliminarei, ou seja, ela ficaria afastada, mas não era bem assim e tal. O Rashi, voltando nele mais uma vez, ele dizia que a pessoa viveria menos, encurtamento dos dias. Mas outras autoridades, outros sábios, o Rambam, inclusive como eu falava aqui, para o Rambam a pessoa deixaria de ter a vida eterna no mundo da alma, no mundo vindouro. Porque a gente, quando reza, por exemplo, a Maria da Caminho, a gente pede que aquela pessoa que faleceu, que a alma dela se junte à corrente da vida eterna. Essa pessoa que cometeu essa punição teria cometeu essa transgressão, teria essa punição. Ou seja, que é uma morte espiritual. Então, a implicação dessa e de outras fontes é que esse caret é um castigo que é infligido por Deus, não pelos rabinos ou pela comunidade em geral. Ou seja, nesse mundo onde a gente vive, esses pecados, essas transgressões, não seriam puníveis pelo ser humano, pelos rabinos, pelo tribunal. Essa punição vai vir depois que a pessoa falecer no mundo vindouro. Então, eu achei interessante esse tema. Sei que não é fácil, sei que não é agradável, mas eu quis trazer aqui para vocês essas 3 curiosidades, que como o Davi disse, essa é uma parasha muito importante, ela tem uma gama de assuntos muito interessante, mas eu quis buscar umas coisas um pouquinho diferentes que normalmente não são muito abordadas. Então, era isso, pessoal. Agradeço mais uma vez. Vamos voltar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, eu estou à disposição. Super obrigado, Celso, e boa escolha aí de temas que realmente normalmente não são os que são abordados tradicionalmente, vamos falar assim, né? E eu sou não é que eu sou um defensor, mas nessa paraxá em particular eu adoro
outras mitzvot que você não citou, mas que são, assim, a gente chega a enxergar essa paraxá realmente como um tratado de ética, né? Foi o que eu falei hoje de manhã com os meus velhinhos lá no residencial, né? Porque ela tem umas mitzvot que são incríveis, né? São coisas assim que você olha e fala, caramba, como o cara pensou nisso, né? Tipo, não coloque um obstáculo na frente do cego, não amaldiçoe o surdo, né? Não troque a sua balança tem que ser exata, não mexa nos pesos e nas medidas das coisas que você Verdade. faz negócios, né? Ética nos negócios, ética com as pessoas, enfim, é uma paraxá cheia e é estranho que ela vai seguindo numa ordem meio assim, parece que realmente alguém costurou tudo isso, fala, não, isso aqui eu vou colocar. Assim, não é uma ordem que pra gente parece Exatamente. exatamente lógica, né? Esse própria questão dos 10 mandamentos estarem dispersos assim. Ah, Também, esqueci de falar isso, vamos escrever. Escreve aí. é verdade. Essa parte eu nunca eu sabia que tinha vários no meio, mas nunca, eu não sabia que tinha os 10 Tem realmente os os 10 10. estavam na Paraxá. Interessante isso, né? Outra mitzvah que eu sempre relembro, agora eu não tenho mais funcionários, né? Mas na época que eu tinha a empresa, assim, para mim era sagrado pagar os funcionários no dia certo, né? Não tinha essa de vou dar mais uns 2 dias aí depois eu pago, né? Tá escrito literalmente na Torá, Literalmente, né? você deve pagar o seu funcionário no dia certo. Não tem essa história, vou dar um jeito, né? Não tem. Pague no dia certo, né? Toda a questão de você cuidar dos mais necessitados, né? Então, questão de você não. Quando você está fazendo a colheita, o que cair, enfim, você tem que deixar no chão, não é para você Isso. pegar. E lá no finzinho já, né? No finzinho do capítulo 19. Tudo isso que eu tô falando tá no capítulo 19, né? Nem tô falando do 20 porque é outro assunto, né? Mas no 19 ainda tem lá no finzinho a questão do ger, né? Ou seja, que, enfim, pode ser traduzido como convertido ou estrangeiro, enfim, tem muita discussão sobre o que exatamente é o ger. Mas, enfim, não é a pessoa, aquele que natural naquela cidade, naquela aldeia, enfim, é alguém que veio de fora, vai. Acho que essa talvez seja a melhor tradução. Mas está explicitamente dito que o ger, né, essa pessoa que veio de fora, tem que ser tratada exatamente da mesma maneira que a pessoa que nasceu aqui naquele lugar ali, enfim. Né, e isso E é super também, significativo. É? e pegando um gancho que você está falando, e também na própria, logo no comecinho da Paraxá, usa a expressão ish, ou seja, isso quer dizer, todos aqueles são obrigados a cumprir as mitzvot. Quer dizer, eles têm os mesmos direitos, mas eles também têm os mesmos deveres que o povo de Israel. Exatamente É, por estarem morando ali dentro. é Ele verdade. fala, Eu tô falando dos direitos, mas você tem toda a razão. Tem os deveres também, claro. ele É fala uma via de mão dupla. ger chegar, ou seja, o estrangeiro que mora. O Gear chegar, é bonitinho. Obviamente, isso me chama mais atenção ainda nessa semana que nós estamos começando o nosso curso de judaísmo, né? E queremos incluir mais gente dentro da comunidade completamente, né? E aí faz todo sentido lembrar disso, que essas pessoas, todas as pessoas, né? A gente já trata da mesma maneira, mas todas as pessoas que passarem por um processo, né, elas são tão judias quanto qualquer outra pessoa, né? Então, nossa, o que aconteceu aqui? Ah, não. É, É outra coisa, tá lembrando que bom. na Amidá, elas Hã? vêm, Gerei Hatzedek vem antes de nós todos, né? Numa ordem de Chachamim, Zkenim, Gerei Hatzedek vem primeiro, depois vem Aleinu, né? Eu queria, hoje, por uma coincidência, eu e o Dani, nós estudamos a hermenêutica com o Rabino Marcelo Polakov sobre Kedoshim, né? E aí ele fez um comentário que eu achei muito interessante, e eu queria compartilhar com vocês, que em Kedoshim é o momento que devemos nos preocupar e pararmos, né? Precisamos aumentar o nosso nível de consciência, porque é a Paraxá que traz muitos assuntos de reflexão, e eu acho que é nesse momento, por isso que nós estamos aqui hoje, né? Nesse tempinho tão curto, mas com tantas coisas importantes, para levarmos o nosso nível de consciência sobre o que os nossos
textos trazem. Ainda mais nesse momento tão difícil que o mundo está vivendo, né? Tão complicado, né? Mas só para mudar, dar só uma gracinha para esse estudo, né? O Celso falou sobre Tu B'Shvat e falou que Tu B'Shvat foi criada originalmente, né? Como uma questão monetária, basicamente, ou enfim, de impostos, vamos colocar assim, não monetária exatamente como a gente... Tributária. Tributária, isso, tributária, melhor. E aí, na hora que o Celso falou isso, eu me lembrei de uma outra ocasião, que não tem nada a ver com o Tu B'Shvat e nada a ver com a Paraxá, mas que também foi criada com o intuito, tem uma analogia aí, que é a cerimônia do Shloshim. Né? Você sabe que no luto judaico a gente tem a Shivá, os 7 primeiros dias, o Shloshim, os 30 dias seguintes, ou os 30 primeiros dias, e o ano, né? Que é o período máximo do luto, né? Só para os filhos. E o Shloshim não tem, assim, tem algumas coisas na Torá que falam que choraram por 30 dias e tal, mas na prática, isso eu aprendi com o meu Moré há muitos anos atrás, né? Que Shloshim foi criado para que as famílias voltem, porque é o primeiro momento que pode voltar no cemitério, tá? Aliás, né? Então, para que as famílias voltem ao cemitério, a Hevra Kadisha, e façam todo o acerto de contas. É nessa hora que eles são cobrados e, bom, agora ok, você já passou 30 dias, você já está mais tranquilo, vão acertar as contas aqui, né? E aí tem a cerimônia de enterrar o paninho, enfim, tem uns detalhes, enfim, para tornar aquilo uma cerimônia, mas o objetivo original é esse, é um acerto de contas aí também, né? É o caso do Tu B'Shvat, que ele nasceu para o sujeito contar com porque não tinha, cada um plantava árvore num dia, numa semana, num mês. Então, assim, passou o Tu B'Shvat é um ano. Só tem 3 meses, não, conta como se fosse um ano, e aí vai, exatamente para ter a data da quitação do imposto, né? Então, exatamente isso. Assim. Muito interessante. Bom, deixa os outros falarem agora, eu vou ficar quieto. Quem mais quer perguntar? Tem mitzvah sobre fofoca também, tem muita coisa interessante. Eu queria só complementar o que a Thaís falou, que esse nível de consciência, porque a gente escolheu uma mitzvah e a gente foi a fundo nela, que é justamente a não colocar um obstáculo na frente de um cego, né? Então, a gente foi desde o nível literal, entrando no nível metafórico cada vez mais fundo, né? Chegando no ponto da gente entender que às vezes a gente não pode se desorganizar nas nossas coisas e deixar dinheiro em cima da mesa, onde alguém que precise desse dinheiro possa ter acesso, porque eu estou colocando uma dificuldade na frente dela ter a vontade e a necessidade de pegar esse dinheiro. Então, assim, chegando nesse nível, né, de profundidade dessa mitzvah, a gente vê o quanto a gente tem que realmente estar com a consciência atenta o tempo todo, para que a gente não né, caia nas armadilhas do dia a dia e cometa várias transgressões sem nem estar percebendo que a gente está cometendo. Beleza. Paulo? Abre o microfone. Aí. Primeiro, Celso, parabéns, porque, como o Davi apontou, você escolheu uma abordagem pessoal, inovadora, e acho que é importantíssimo, porque todo ano a gente vai ouvir as mesmas mitzvot do cego, que é maravilhosa, do empregado, não reterás o salário do teu empregado até amanhã, acho que é mais ou menos o termo. Também acho lindíssimo isso daí, mas você trouxe coisas novas que a gente precisa saber que estão lá, entender a cabeça dos rabinos, como é que funciona. Essa regra que você passou mostra bem como é que essa questão do Asher Kiddushan do Mitzvot, achei fantástico você falar. A gente reza todo dia, por quê? Porque os rabinos entenderam que Kadosh é se santificar com as mitzvot. Então Asher Kiddushan do Mitzvot. Maravilhoso ter aprendido isso. Muito obrigado, Celso. E eu só tenho assim uma coisinha interessante para colocar também, que o Rashi é pancada, ele resolveu achar que era só a questão do Aharemot, né? Anterior, os pecados sexuais anteriores,
por que ele chegou a essa ideia? E é interessante que é um princípio de interpretação talmúdica, por associação. Quando você tem alguma coisa, seja santo, na sequência vem uma fala, pague o salário do empregado, eles falam, olha, aqui, ser santo é pagar o salário do empregado. É um princípio de interpretação talmúdica por proximidade. Então, o que o Rashi está fazendo é isso. Pô, ele falou do pecado sexual e entrou na questão do Kedoshim, ele está me dizendo o seguinte, ó, estou falando de santidade, entendam que vem na sequência do que eu estava falando. Então, isso é só uma técnica e acredito até que tenha sido feito também em função do capítulo 20, que novamente retoma questões sexuais como infrações e penalidades e tal. Então, esse é só um comentário que eu acho legal a gente saber como é que os rabinos fazem a interpretação, né? Às vezes, por exemplo, ele fala, eu tenho aqui uma palavra, por exemplo, justo. Mas o que é justo? Ele vai num outro lugar lá, a palavra justo está em dizer que é dar dinheiro para o pobre. Ele falou, justo, por associação, tem um nome técnico para isso, por associação é dar dinheiro, por proximidade também. Então, quando você falou, eu falei, por que o Rashi falou isso? Ele deve ter usado aquela técnica da proximidade. Então, novamente, muito obrigado, Celso. O nome dessa técnica no Talmud, Paulo, chama Kal Vachomer, que é do mais simples para o mais complexo, é Kal Vachomer. E até, o que você está falando tem muita razão, porque como advogado, né, que você é, então, no capítulo 18 é a tipificação, e no capítulo 20 é a dosimetria. Então, é a questão o crime o crime, entre aspas, foi listado e ele precisa de uma punição. E aí depois o capítulo 20 vai trazer a punição. Aí eu falei, e agora uma coisa que eu não falei, vou falar agora, esse capítulo 18, ele é lido na tarde de Yom Kippur. Muitas comunidades hoje já leem o 19, leem Kedoshim, exatamente por causa das mitzvot, é uma leitura mais leve do que essa leitura pesada de crimes incestuosos que tradicionalmente eram lidos na tarde de Yom Kippur. Eu acho que não é nem uma questão de ser pesado ou mais leve, né? Acho que não é esse o objetivo, mas eu acho que é na minha opinião agora, né? Eu acho que o capítulo 19 faz muito mais sentido no contexto atual, né, em que a gente vive, né? Sim, ele é muito mais importante as pessoas conhecerem esse tipo de mitzvah do que, não estou falando que o outro não é importante, mas nesse momento, né, dentro da sociedade, porque essas relações sexuais incestuosas, né, de uma maneira geral, elas já estão, em geral, vamos colocar assim, na maioria das sociedades, elas já são colocadas como coisas não permitidas, né? Então, acho que a ênfase no capítulo 19 faz mais sentido. Fora isso, em muitas comunidades, aí é uma coisa prática, voltamos à parte pragmática da nossa religião. Fora isso, em muitas comunidades, quem faz o serviço da tarde de Yom Kippur, Minchá de Yom Kippur, são jovens, né? Então, combina mais com jovens falar sobre essas mitzvot éticas do que falar sobre relações incestuosas, né? Jovens que eu estou falando, não, jovens de bar mitzvah, né? 13, 14, 15 anos. Eu mesmo comecei a conduzir serviços religiosos em Minchá de Yom Kippur do ano do meu bar mitzvah, né? E a gente não faz a menor ideia do que são essas coisas, todas as coisas que estão no capítulo anterior, né? As relações, né? E mais um detalhe só para o Paulo, do que o Paulo falou, temos que lembrar que a divisão, e eu acho que o Paulo tem toda a razão, tá? A divisão em capítulos e versículos é uma coisa super moderna em relação a quando foi composta a Torá, né? Então, faz sentido pensar que foram citadas todas as transgressões lá, e esse comecinho do que hoje a gente chama de capítulo 19, talvez tivesse ligado à paraxá anterior, ao texto anterior. Então ele fosse uma conclusão do texto anterior e não começo de um novo texto, como ficou agora com essa divisão em capítulos e versículos, né? E parashiot, inclusive, né?
acabou caindo numa paraxá diferente. E aí é uma questão de interpretação. A Rachel. Morar, Raquel. Não. Três anotaçõezinhas que eu tinha dessa paraxá, que eu acho que cabe nessa discussão, dessa conversa, desculpa, que exatamente nisso a gente fica viciado, no bom sentido, de falar Kedoshim, né? Seremos santos, e vai para esse lugar de como que a gente pode se espelhar em ser santo e fica buscando nisso. Eu acho que o Celso trouxe uma coisa que, do jeito que a gente está cheio, né? Do jeito que a gente está cansado dessas notícias, dessas coisas, dessa época que a gente está, essa paraxá traz assim, sabe uma coisa? Ser santo é cumprir o que fazer o certo, né? Então você trouxe uma coisa que é muito legal e que assim, e que eu tinha notado justo nessa paraxá, acho que não sei quantos anos, não sei ainda nessas espiritualidades todas, assim, umas frases que eram muito legais, que assim, o lugar da espiritualidade é o anonimato. Então, quando você quer ser santo, quanto mais anônimo, quanto mais invisível, esse é o lugar. Então, como que é? É você fazer o que você tem que fazer, indo atrás, no anonimato. E outra das frases que eu fui anotando que tem relação, acho que a gente está conversando, que é nesse pós-Pessach, que é dessa ainda é homem, ainda nesse momento, né, que a gente está, que diz assim, só é livre o ser humano ético. Então, com tudo isso de regras, de leis, que traz essa paraxá com essas mitzvot, com essas regras todas, esse é o caminho para a ética e, segundo essa paraxá, Kedoshim Tiu, se você for ético, se você cumprir tudo isso anonimamente, né? E não pedir voto porque você é um bom governo, porque você está fazendo isso. Quer dizer, não tem relação com isso tudo que a gente está vivendo, está cansado, está cheio, né, de ver por aí. E a terceira anotação que eu tinha, que está no tema, era assim, para o líder, né, a intencionalidade não é nada. Não é intencionalidade. Para o líder, o importante é o modo no lugar de representatividade. O modo é que é fundamental. Então, para mim, essas frases colocam numa moldura isso do que você trouxe, Celso, de um outro jeito, e que eu te agradeço bastante. Obrigada, povo, pela conversa. Eu que agradeço a você, Raquel. Obrigado. Mais alguém? Dúvidas, perguntas, angústias? Oi, eu. Fala, Oi, Nina. Raquel. Oi, boa noite a todos. Ótima aula, como sempre, Morel. Eu sempre, quando a gente tem essas aulas de quarta, eu sempre gosto bastante quando vocês falam além da Torá, né? Aquelas coisas que a gente não vê na Torá, como, por exemplo, o contexto histórico, cultural. E isso do Moller, achei bastante interessante, né? Não fazia ideia. Eu sempre gosto quando dão esse contexto aí da época, coisas que de repente influenciaram, né, para constarem no Torá. E bem interessante isso. Obrigada, viu, Moré? Obrigado a você. Obrigado pelo comentário. Muito bom. Tá bom. Se a gente não tem 10 mais. minutinhos está vago. Fala, Paulo. Tem Desculpa, alguém que Paulo. não falou ainda, que quer falar? Eu estou pegando o vácuo aqui, né? Manda ver. Manda bala. Então, essa questão de não se ler mais o 20 em Yom Kippur, eu fecho 100% tal, no contexto atual. Não, o que não lê é o 18. É o 18. 18 que não lê. Tá. Da Então, paraxá passada. ali tem questões da abominação, do homossexualismo, tem várias coisas lá, né? Tem coisas que a gente aceitaria, incesto, etc., mas por alguns pontos jogou-se fora a criança com a bacia lá, etc., por causa de alguns pontos pesados.
Aí se vai se trocar, vamos trocar, sem problema. Aí eu discordaria do Davi quando ele diz que o que a gente lê hoje tem mais sentido. Eu acho que nós não estamos ali para discutir quão bons nós somos, quão maravilhosos nós devemos ser. Nós estamos em Yom Kippur, nós estamos dizendo como eu sou ruim, como eu falhei, como eu cometi erros. É isso que a pessoa tem que estar presente na hora que ela está rezando. Porque se ela está, eu sou maravilhoso, eu não cometo nenhuma falha, ele não precisa estar ali. Vai tomar cerveja lá, comer um porquinho e fica numa boa. Eu acho que se fosse para trocar, teria que ter um conteúdo de pertinência temática aí com o dia. Eu digo a mesma coisa, na minha opinião, com Tisha B'Av. Tisha B'Av, né? Tisha B'Av. Então, eu vejo assim, aquilo lá é um momento... o que nós estamos relembrando? Aí a resposta é a queda do templo. É antes disso que a gente está lembrando. A gente está lembrando as falhas que as pessoas cometeram que levaram àquela queda do templo. Então, era um dia para a gente ficar pensando, o templo caiu. Não, não. Eu fiz o templo cair, eu cometi... agressividade gratuita, seja lá qual for o pecado, a falha que as pessoas tiveram que levaram àquele momento. Então, Tisha B'Av, para mim, ele não é vivido por temática, fica muito assim o templo. Vamos lembrar do templo e não é aquilo lá, é outra coisa, é um Yom Kippur de segundo grau, sabe? Porque o importante ali é como... Por que você faz jejum? Por que nós fazemos jejum? Qual é o objetivo do jejum? Você pode fazer um jejum pedindo alguma coisa, como Davi pediu para o filho não morrer. Mas, na verdade, ali o que ele estava pedindo é o seguinte: me perdoe pelo meu erro e não mate o meu filho. O jejum ele é feito para pedir perdão, é expiatório. Então, nós estamos lá expiando. E eu acho que, de Chabela, as pessoas acho que não cai muita ficha nisso, não, sabe? Fica muito na questão... Que bonito, o templo caiu. Aí o outro vem falar, mas para que nós estamos comemorando o templo se eu não quero mais templo? E se você disser, você está aqui para você lembrar que o pecado pode fazer destruir uma civilização, sempre vai ter sentido, Tisha B'Av. Percebe? Eu acho que a questão temática, assim, às vezes ela se perde. Eu acho, Davi, que se tiver para tirar, tinha que manter alguma coisa ainda do momento grave, que é a questão do Yom Kippur, né? Não, mas enfim, não vou falar sobre Tisha B'Av, porque não é o momento, enfim, mas eu concordo com você sobre Tisha B'Av especificamente, mas sobre a troca do 18 para o 20, eu acho que absolutamente não muda nada. Os dois estão falando o que você tem que fazer, não é que essa história de eu sou bonzinho, não. Não tem essa, não vem com essa. Ninguém está falando aqui que eu já fiz tudo isso. Aqui o que está sendo falado é o que você tem que fazer. Então você pode dizer, eu não fiz isso ano passado, eu deixei de fazer isso, eu posso melhorar aqui, enfim, fiz isso errado, tanto num capítulo quanto no outro. Eu acho que o que eu falei é que as mitzvot do capítulo 19, na minha opinião, tem mais a ver com o contexto em que a gente vive atualmente, enfim, a nossa civilização. Muito menos no capítulo 18, mas as duas vão trazer coisas que não devem ser feitas e você tem que observar... enfim, pedir perdão em Yom Kippur, tanto num caso quanto no outro, não muda, em relação a isso, na minha opinião, não muda nada. Perfeito. E acrescentando, Paulo, na época da pandemia, quando a gente estava todo mundo pelo Zoom, teve um Avdalá que a gente falou exatamente sobre Tisha B'Av, inclusive fui eu que falei, que as destruições dos dois tempos foi exatamente por conflitos entre as pessoas. A gente... Não sei se o Davi vai lembrar disso. A gente, inclusive, chamou teve uma palestrante de fora, que eu já não lembro o nome. Era acho que uma advogada até, que falou e tal. Ela trouxe ela era especialista em comportamento, uma coisa. Foi bem interessante essa Avdalá exatamente sobre abordando o conflito entre as pessoas como causa da destruição do templo. Marli? Talvez esteja gravado. Um dia a gente Talvez esteja gravado. Talvez um dia a gente vai precisar recuperar todas as gravações da época da pandemia, porque a gente ainda não estava colocando no YouTube, né? Mas enfim, tem muita história aí, tem muita história aí gravada. Tentando algum computador aí, seu, o meu, da Carol ou na nuvem. Em algum lugar a gente vai acabar achando algum dia.
Marli? Não, eu só ia comentar é, que o Paulo falou, né, do templo. O templo caiu por quê, né? Então, assim, uma literatura imensa que fala mais a fundo, fala de uma outra visão, né? Não fica no linear, né? Então, assim, tem muita bibliografia, viu, Paulo, para explicar toda a questão da causa e efeito, né? Quer dizer, por que que nós estamos vivendo tudo que a gente está vivendo hoje, né? É a negatividade da gente mesma, né? De nós mesmos, que a gente não consegue, a gente não evolui, né? Então aí vem mesmo, vem guerras, vem. Eu acredito muito nisso, causa e efeito, né? E no judaísmo tem o Zohar, né? O Zohar ele explica os porquês, ele mostra, ele sai do linear, né? Não dizendo que não é válido, mas estou dizendo que é uma outra abordagem que eu acho que queria compartilhar isso com vocês. Obrigada. Obrigado, Obrigado, Marli. Marli. Antes de ficar em cima da hora, ainda temos alguns minutos. Depois, se tiver alguém mais. O Marcelo quer falar? Não, né, Marcelo? Não, se alguém. Tá. Se alguém Rabino, tiver. eu queria só fazer uma pequena pergunta. Fala, Jailson. Rabino, a gente algumas vezes já questionou se toda a Torá tinha sido escrita por Moisés, inclusive a parte que ele fala da narrativa da morte de Moisés, né? Tem esse questionamento que a gente tem. E eu, vendo a aula de hoje, eu queria primeiramente parabenizar o professor Moraes Celso, onde ele fala que tem os 10 mandamentos, mas é numa ordem um pouco diferente da Paraxá Itró, onde a gente tem os 5 primeiros mandamentos, onde tem a nossa relação com Deus, e os outros 5 mandamentos com as nossas relações como se fossem sociais, né? Então, a minha pergunta é, isso não é tão importante, mas alguma vez já se questionou se isso teria sido um outro autor também, já que apresenta numa ordem diferente esses mandamentos diferentes da paraxá anterior, que cita esses mandamentos? Uau. Uau. Essa pergunta dá muitas aulas, dá um curso inteiro e talvez uma pós-graduação inteira. Dá um curso inteiro de crítica bíblica. Existe E uma disciplina depende chamada com quem. crítica bíblica que se ocupa exatamente disso, Jair. É. Depende com quem você conversar, você vai ter muitas respostas diferentes, como tudo no judaísmo. Então, desde gente que acha que foi realmente tudo, isso é inspiração. Deus ditou quase praticamente para Moisés, e Moisés escreveu com a sua própria mão, né? Até se você entrar na academia, né? Se você for fazer um curso numa universidade, você vai ouvir dos especialistas que, obviamente, isso aqui não é um texto escrito por uma pessoa, mas por muitas pessoas, em épocas diferentes, e tudo isso teve um editor que costurou tudo isso e botou mais ou menos nessa ordem que a gente recebeu até hoje, né? Ou seja, a gente foi herdando, né? Então, como o Celso falou, tem cursos e mais cursos sobre crítica bíblica, tem livros e mais livros sobre crítica bíblica, né? Então, gente que faz isso o tempo todo, está estudando as várias correntes, né? Acredita, tem várias teorias, né? Mas tem teorias de que foram vários grupos que escreveram, né? E tem o grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo D, né? Não com essas letras que eu estou falando, enfim, e alguém depois no fim costurou tudo isso, enfiou um livro no meio que não tinha, o último livro da Torá apareceu depois, porque ele é um resumo dos outros, enfim, tem mil teorias. Obviamente a gente nunca vai chegar na resposta exata, porque não temos como voltar, não está documentado perfeitamente isso, né? E só para complicar um pouquinho mais, né? Tem que lembrar que além da Torá escrita, que é isso que a gente tem em mãos aqui, né? Alguns de nós têm em mãos a Torá. Além disso, tem a Torá oral, né? Então, e muitos acreditam, né, que a Torá oral também foi passada para Moshe por Deus, né? Então Moshe tinha uma mente mais do que brilhante, né? Ele conseguiu escrever tudo isso e ainda gravar todo o resto, né? E isso depois, mais tarde, muito mais tarde, né, foi escrito, né? E aí surgiu a Mishnah primeiro, depois a Guemará, enfim. Mas baseado no que foi transmitido de geração em geração. E se a gente pegar o primeiro livro
da Mishnah, que está aqui comigo em algum lugar por aqui no meio dessa minha confusão, que é Pirkei Avot, você vai ver que ele começa dizendo exatamente isso. Esse é o texto que Moshe recebeu de Deus no Sinai e passou para ele. Passou para Josué, que passou para ninguém, foi. E aí chegou aos nossos dias aqui, né? Então, enfim, aí é uma... E de qualquer jeito, o que a gente costuma falar é que independente de exatamente como foi esse processo criativo, né? A gente que acredita, enfim, que tem uma certa espiritualidade, fé, enfim, aí eu não quero entrar nesse caminho, que é um caminho delicado e perigoso, né? A gente acredita que tem inspiração divina. Né? Em algum lugar Deus inspirou algumas pessoas, ou uma ou algumas pessoas, para chegar nesse texto aqui, né? Enfim, mas tem aparentemente trabalho de muita gente aqui. Esse é o que, para nós, que, enfim, somos mais racionais e, enfim, não aceitamos sem discussão um texto, né? A gente vai desconfiar que tem alguma coisa a mais do que só Deus ditou para Moshe, né? E para quem tiver interesse, tem vários livros sobre o assunto, mas esse é um dos livros que eu gosto muito, né? The Jewish Study Bible, que ele vai fazer exatamente isso, né? Ele vai pegar trechinho por trechinho da Torá e vai tentar descobrir de onde veio esse trecho, com o que ele está relacionado em outros lugares do Tanakh. Isso aqui ele vai pegar o Tanakh inteiro, não é só a Torá, né? A Bíblia mesmo, né? Então é um livro bem recomendável, está em inglês por enquanto, não tem em português. Um dia, quem sabe, a gente se anima para o Neshama traduzir para português. Todos os rabinos do Neshama. Enfim, esse é tem muitos livros sobre isso. Só para concluir isso, Davi, que você falou muito bem, com respeito ao episódio da morte de Moshe, Jair, eu conheço pelo menos duas versões, que primeiro foi Josué que escreveu, não foi ele. E a segunda que diz que ele escrevia, enquanto ele escrevia, ele chorava, ele estava descrevendo a própria morte. Então, mas tudo isso são Midrashim. São Midrashim, que vão passando de geração em geração aí. Estamos próximo do horário que a gente se comprometeu a terminar, né? Porque a gente começou às 8h35, são 9h33. Eu sugiro que a gente, agora que a gente está terminando o nosso dia, todos nós, que a gente faça a contagem do Homer, né, nesse momento. Lembrando, como o Celso falou no começo da aula, né, que hoje, na verdade, a gente está começando o primeiro dia do mês de Iyar, mas, por incrível que pareça, é o segundo dia de Rosh Chodesh, né? Hoje é quarta-feira foi o primeiro dia de Rosh Chodesh e amanhã é o segundo dia de Rosh Chodesh. Esse é um mês, então, que tem 2 dias de Rosh Chodesh. Tudo isso tem a ver com a questão do nosso calendário lunar, solar, enfim. Mas agora estamos começando o primeiro dia do mês de Iyar. Tá bom? Então, se alguém tiver com o livro Shavuotov, na página 26 a gente encontra um trecho que fala que estamos prontos para fazer a contagem, temos a bênção, e depois o Celso vai ler para a gente ali o que dia, afinal, estamos da contagem do Homer, desses 49 dias entre Pesach e Shavuot. Tá bom? Ineni muchan umzuman לקיים מצוות עשה של ספירת העומר כמו שכתוב בתורה וספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביהם את עומר התנופה 7 שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לאדוני, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. ברכה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר. Bendito seja tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com as tuas mitzvot e nos ordenaste sobre a contagem do Homer. Amém. Hayom Shisha Asar Yom Shehem Shenei Shavuot Ushenei Yamim LaOmer. Hoje é o 16º dia do Homer, que corresponde a 2 semanas e 2 dias da contagem do Homer.
Muito bem, o que significa que estamos a menos de 5 semanas de Shavuot. Lembrando que o nosso Shavuot Neshama, o nosso estudo de Shavuot será no dia 8 de junho, um pouquinho antes de Shavuot, para cair num sábado à noite, para a gente poder ficar mais tranquilo para estudar mais horas, né? Então, sábado à noite, coloquem na agenda, dia 8 de junho, a gente deve se encontrar de manhã para fazer o nosso Shabat e à noite para estudar Torá, como manda a nossa nova tradição, né, de Shavuot, né? Tikkun Leil Shavuot, 8 de junho. Se ninguém tiver mais perguntas, queria agradecer ao Celso por ter conduzido essa aula. E olha que foi de última hora, porque a gente ficou sabendo recentemente, né? Ontem, que o Natan não ia poder estar com a gente. Então, super obrigado, Celso, pela disponibilidade, pela boa vontade e pela boa aula que você deu pra gente. Prazer, obrigado. Semana que vem a gente tem, já sabemos, né? Alguém de fora, é isso, né? Não, semana que vem é o Natan. Ah, é o próprio É o Natan. Natan, Tá bom. é o Natan. Vocês trocaram, vocês inverteram. Exatamente. Tá bom, é verdade, você tem razão. Então, semana que vem o Rabino Natan Freller vai estar com a gente. Rabino Natan, filho do Michel Freller, que é enfim, amigo nosso aqui. Então, quem não conhece o Rabino Natan vai gostar de conhecê-lo. Ele está voltando para o Brasil nesse momento, né, como o Celso contou. Então, vai estar com a gente semana que vem. Super obrigado. Eu vou desligar a gravação aqui. Boa noite a todos. E nos vemos, se Deus quiser, no sábado. Quem não tiver aula Boa no sábado noite. de manhã, nos vemos no sábado para o nosso Shabbat Kedoshim. Vai ser um Shabbat super especial. A nossa aniversariante está aqui escondidinha, mas vai estar no sábado com a gente. Vai ter muita comida gostosa no sábado, segundo ela. Ela prometeu bolo, vamos ver. Vamos ver como vai sair isso aí. Então, este sábado, para quem puder estar em São Paulo, vai ser. Ou no Zoom, claro, mas para comer o bolo tem que estar em São Paulo. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.